Começa agora o programa Coisas de Cajazeiras, com Cristiano Moura. Olá, eu sou Cristiano Moura. Vamos começar agora o 6º episódio da primeira temporada do programa do blog Coisas de Cajazeiras na TV Diário do Sertão. Neste episódio vamos falar de segurança e de videovigilância no centro comercial e nos bairros de Cajazeiras. Na entrevista do dia, o empresário Alexandre Costa, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cajazeiras, vai trazer o seu ponto de vista sobre o tema. No Almanac, o quadro Retrovisor, que mostra através de imagens a memória das coisas de Cajazeiras, traz uma série de fotografias dos tempos de ouro da aviação na cidade. O programa Coisas de Cajazeiras vai ao ar às terças e quintas-feiras, às 7h30 da noite, na TV Diário do Sertão e na Netline HD TV Canal 3. Para assistir pela internet, acesse tvdiariodosertão.com.br e coisasdecajazeiras.com.br. Fique ligado, eu volto já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Em 2011, a Polícia Militar lançou em Cajazeiras o Previl, Projeto de Vigilância Eletrônica das Vias Urbanas, resultado de uma parceria entre o 6º Batalhão de Polícia Militar da Paraíba, a Prefeitura Municipal de Cajazeiras e o Sindicato do Comércio de Bens e Serviços de Cajazeiras, o Sindibens. O projeto também contava com o apoio da CDL, Associação Comercial e empresas locais. Naquela época, o Previl instalou algumas câmeras de vídeo nas ruas Padre Manuel Mariano e Coronel Juvencio Carneiro, no centro da cidade. As imagens eram transmitidas 24 horas por dia para a central de monitoramento no quartel do 6º BPM. Os equipamentos foram instalados em pontos elevados, de forma que seria possível ver a ação de arrombadores que costumam invadir os imóveis pelo teto. O custo do investimento, à época, foi rateado entre o Sindibens, a Prefeitura de Cajazeiras e o comércio instalado no local. Passados 7 anos, o projeto não evoluiu, já que se previa a expansão da rede de câmeras por todo o centro comercial e principais corredores de tráfego. E pior, as câmeras deixaram de funcionar e o Previl parou de prever os delitos. E o povo nas ruas? Se sente seguro ali no centro comercial? Vamos ouvir a voz das ruas. A segurança de Cajazeiras hoje está meio complicada, né? Como todos sabemos, ultimamente aí, principalmente nós mototaxistas, estamos sendo alvos aí de assaltos, né? Inclusive agora recentemente um companheiro da gente, né, teve sua moto tomada por assalto no dia 16 passado, né? Ali nas proximidades do Perpetão. E nós, mototaxistas, estamos bastante apreensivos, né? Assim, trabalhamos assustados, porque, infelizmente, nossa cidade aqui, Cajazeiras, é uma cidade que ensinou a Paraíba a ler, uma cidade que é bastante pacata, e hoje, infelizmente, a gente fica triste de falar que a segurança da nossa cidade hoje deixa a desejar, porque nós, principalmente nós, mototaxistas que estamos diariamente na rua, transportando pessoas, nós não estamos sentindo inseguro, né? Apesar de que a polícia, né, apesar desses assaltos aí, principalmente com nossa categoria, a polícia agiu rapidamente, recuperou a moto, mas mesmo assim fica aquele receio, né? Fica aquela dúvida assim, se realmente a coisa vai ser segura mesmo, se realmente vai ter segurança mesmo, mas infelizmente a segurança da nossa cidade não está mais confiável. No próximo bloco, o entrevista com o empresário Alexandre Costa, presidente da CDL de Cajazeiras, falando sobre o sistema de vigilância por câmeras nas ruas da cidade. Não saia daí. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.
Alguns comerciantes e dirigentes classistas de Cajazeiras concordam que a cidade precisa de um amplo sistema de câmeras para ajudar no combate à criminalidade. Em 2013, eu havia falado erroneamente na abertura, mas foi em 2013, como já vimos, foi implantado o Previl, cujo objetivo era instalar câmeras em pontos estratégicos do centro comercial, com apoio financeiro dos comerciantes e operacionalização da Polícia Militar. No entanto, o projeto enfrentou muita dificuldade para ser colocado em prática, porque algumas pessoas argumentaram que a vigilância pública através de câmeras também deve estar a cargo dos governos municipal, estadual e até federal, e não da iniciativa privada. Mesmo a contragosto de alguns, o projeto foi testado e durou cerca de 6 meses, quando foi possível provar a eficácia dessas câmeras. A entrevista de hoje é com o empresário Alexandre Costa, ex-presidente do Sindibens e atual presidente da CDL de Cajazeiras, que está ao vivo aqui no estúdio da TV Diário do Sertão. Seja bem-vindo, Alexandre Costa. Muito obrigado por participar desse episódio do programa Coisas de Cajazeiras. É um prazer participar do seu programa aí. Já é marca registrada nas noites de terças e quinta-feiras, com a irreverência do nosso Cristiano Moura. Alexandre Costa, o Previl funcionou bem. Eu me lembro que, à época, apesar de ter durado pouco, o sistema de monitoramento de câmeras nas ruas Padre Manuel Mariano e Coronel Juvenes Carneiro realmente conseguiu inibir e até flagrar alguns delitos de menor ou maior gravidade. O que foi que aconteceu? Por que é que desapareceu? Veja bem, o Previl ele foi criado na época da gestão que eu era o presidente do Sindicato do Comércio, Bens e Serviços de Cajazeiras, o Sindibens, que exatamente era um programa, podemos dizer, um balão de ensaio, era um projeto piloto que nós queríamos demonstrar para as autoridades, tanto do município como do Estado, que implantar câmaras de monitoramento naquela época, 2013, não era coisa do outro mundo. E nós conseguimos fazer isso. Instalamos o projeto piloto, inicialmente na Padre Manuel Mariano, uma parceria entre o Sindibens, Sindicato do Comércio, Bens e Serviços, a Prefeitura, o 6º Batalhão da Polícia Militar e especialmente o SC Trans. Então, nós colocamos várias câmaras, em torno de 4 ou 5 câmaras, e o projeto funcionou bem. O centro de monitoramento era no 6º Batalhão da Polícia Militar. E o projeto, ele tinha atribuições distintas, cada um tinha sua participação. Na implantação desse sistema, nós tivemos um apoio fundamental da Netline, do nosso amigo Ney da Netline. Então, nós implantamos esse projeto, lançamos lá na CDL em meados de 2013, e o projeto funcionou bem. A proposta era que, com esse projeto piloto da Padre Manuel Mariano, a gente viria para Juvenes Carneiro e depois estendia para as outras cidades. Mas o que ocorreu? Ou seja, quando o projeto funcionou, nós tivemos, como você citou, algumas ocorrências foram registradas, alguns delitos foram desvendados em função dessa nova tecnologia, na época, que poucas cidades tinham, nós passamos para Juvenes Carneiro. O primeiro não que recebemos, bateram as nossas portas, fecharam as portas, foram as próprias instituições bancárias. Todos, sem exceção, negaram apoio ao projeto. Fomos procurar nossos parceiros, os empresários. Os empresários, alguns deles, entendiam e foram também direto e curto, ou seja, segurança é competência do Estado. Nós já pagamos imposto demais. Mas, Alexandre, o custo disso era proibitivo? Não, na época não era proibitivo como há hoje. Há 5 anos? Há 5 anos não era proibitivo. E hoje, mas, quanto custa uma câmera hoje? Hoje, nós precisamos de uma câmera de um raio de ação de até 1 quilômetro, 1,5 km, chamadas câmeras Superdome. Hoje a tecnologia avançou. Hoje se faz esse tipo de coisa, como não tínhamos lá, hoje é com cabo de fibra ótica. Claro. Não tem mais, teve que fazer uma rede, uma extensão, Ney da Netline teve que fazer uma extensão ali da Camilo de Holanda até o 6º Batalhão para conseguir isso. E nós funcionamos. Está toda cabeada. Está toda cabeada. E o projeto que eu estava falando, o projeto específico, a segunda etapa da Juvenes Carneiro, nós queríamos colocar ali na central ali entre Renault e Dical, outra no centro ali da Rede Farma, os corredores. Não existia, outra na frente da Prefeitura, certo. Outra ali a Juvenes Carneiro, mas na altura lá da Romanel, e outra na confluência entre a Paz Zé Tomás e a Juvenes Carneiro.
Então, faltou recursos. E nesse período, em 2014, quando o projeto já estava nessa definição, começou a patinar, saiu, ou seja, era um período eleitoral do governo do Estado, e tinha uma propaganda do governo do Estado que era proposta do governo do Estado de implantar esse projeto de monitoramento, ou seja, foi a gota d'água. Por quê? Olha, o governo do Estado vai implantar o sistema de monitoramento em toda a cidade, por que nós vamos investir? Então, o projeto praticamente definhou, mas continua vivo. Inclusive, nós pensamos em instalar, Cristiano, eu quero revelar aqui em primeira mão, o Previl 2. Sim. No Previl 2, sob o comando agora da CDL, e agora numa abrangência maior. Nós queremos abrir o leque das entidades participativas. Nós vamos incluir a OAB, a subseção da OAB, nós vamos incluir a maçonaria, nós vamos incluir o Rotary Club, ou seja, nesse novo processo. E já tivemos informações que a política do governador eleito, o João Azevedo, de implantar esse sistema de monitoramento, que elegeu a cidade de Patos. Hoje eu tive um contato... Como piloto? Como piloto. Ou seja, nós não temos plano piloto, nós já temos esse know-how. Então, eu estive conversando hoje com o nosso cajazeirense, nosso embaixador João Pessoa, tem boas relações com o governador eleito, e dizia que o projeto não é para Patos, o projeto é para Cajazeiras. E nós temos know-how para isso. Ou seja, o sistema está montado, o projeto continua atualizado, apenas os equipamentos estão obsoletos, claro, o monitor, o HD, esse tipo de coisa, ela trabalhava no sistema diferente, hoje é com sistema de fibra ótica, mas eu acho, se esse projeto do governo do Estado, sinceramente, quer implementar, ele tem que começar por Cajazeiras, não só em função também pelo pioneirismo nós começamos, também pelo respaldo de voto que ele teve aqui na cidade. Sem dúvida. Inclusive o artigo 144 da Constituição Federal assegura que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Está lá na Carta Magna. Se o governo do Estado tem interesse em investir, nada mais justo que comece por Cajazeiras, que, como você mesmo acabou de dizer, detém o know-how desde 2013. Na verdade, eu comentei agora há pouco que as empresas de telefonia, de internet e já de TV a cabo estão instalando fibra ótica por toda a cidade. A Netline pioneira nisso, nossa parceira aqui na TV Diário do Sertão. Temos notícia também que outras empresas estão cabeando, BrisaNet, Atualnet também já tem cabo. Enfim, todas as empresas poderiam também ser parceiras desse projeto? É exatamente o processo. Da ideia do Previl, ou seja, a ideia é chamar a sociedade, ou seja, explicar, ou seja, ter um efeito didático, que a segurança é interesse de todos. Cristiano Moura, é a política do ganha-ganha, ou seja, você se une no benefício de todos. O que é que custa uma Câmara? Nós vamos voltar à carga novamente, claro. Nós vamos aguardar o posicionamento do governo do Estado, se ele vai implementar esse sistema, vai começar por Patos ou vai começar por Cajazeiras, e nós estamos abertos, ou seja, para fazer uma parceria. Hoje funciona tudo na parceria, porque na realidade tem determinadas obras, a sociedade às vezes não cuida, ou seja, ela é vítima de vandalismo. E no caso de uma proposta dessa envolvendo a própria sociedade, eu acredito que a experiência, a proposta de êxito é muito maior do que sem o apoio da sociedade. Verdade. Eu cito, inclusive, como exemplo, eu li uma reportagem dia desses na Folha de São Paulo, município de Guararema, na Grande São Paulo, na região, o município está localizado, por exemplo, a 80 quilômetros de São Paulo, da capital do estado de São Paulo. É um município de 28 mil habitantes, ou seja, menos da metade da população de Cajazeiras. Lá eles têm o que eles batizaram de muralha eletrônica. São 98 câmeras, vamos dizer que Cajazeiras comportasse 200 câmeras em todas as ruas e avenidas da cidade. As polícias militar e civil implantaram o que eles batizaram de muralha eletrônica e com essas 98 câmeras os índices de criminalidade foram reduzidos drasticamente. Eu falo apenas de 98 câmeras, não é o dinheiro do mundo todo, tampouco para um investimento de governo do Estado, com o retorno em segurança pública e uma central de monitoramento moderna, numa cidade de 28 mil habitantes. Você fazendo uma análise disso aí, do sucesso dessa experiência exitosa, você vê que a sociedade civil organizada está envolvida no processo. Está envolvida, sem dúvida. Então é isso a nossa proposta, não queremos ser o governo do Estado, eu vou implantar câmeras, deixar aí, não, a sociedade tem que implantar e acompanhar. Justamente. Esse é o grande processo. Justamente. Nós tivemos na implantação do Previl, que na realidade faltou uma espécie de um plantão lá no 6º Batalhão. Não tinha uma pessoa para estar acompanhando. Uma escala, ou seja, são detalhes simples, não teve
não foi formalizado ao Comando Central da Polícia Militar, foi iniciativa na época do Coronel Ronildo, você lembra? Lembro, da época ele aqui, e ele exatamente a escala foi uma questão de improvisação, mas no caso agora, como vai ser uma política de governo, eu acredito que isso aí tem condição, agora eu acredito que a sociedade tem que participar desse processo, como exemplo da cidade de Guararema, São Paulo. Então é por aí, nessa experiência exitosa, que Cajazeiras saiu na frente. Claro que Guararema é uma região distinta da nossa, está situado no outra Sudeste, realidade, é outra realidade. Mas bons exemplos devem ser copiados. O americano já faz isso há mais de quase 100 anos, chamado benchmark. Exatamente. É uma nova técnica que o americano usa, que experiência exitosa você replica. Sem dúvida. É o que nós estamos fazendo aqui com o Ceará, aqui vizinho com a nossa cidade, Juazeiro do Norte. Falando em Juazeiro do Norte, eu li aqui no Diário, li e vi na TV Diário do Sertão, inclusive reproduzi no blog Coisas de Cajazeiras, que uma comitiva, digamos assim, de empreendedores foi fazer uma visita técnica ao município de Juazeiro do Norte. Vocês foram recebidos lá pelo SEBRAE, pelas entidades de classe daquela cidade, e me parece que chamou a atenção o detalhe lá do sistema de monitoramento de câmeras. Para você ver, o Ceará, esse projeto dele é de 2016, o nosso é de 2013, ou seja, a gente já pensava na frente. Na realidade, o que você está citando foi uma missão técnica, coordenada pelo SEBRAE, o CDL Jovem, e alguns diretores de centro das faculdades de Cajazeiras, que nós fizemos essa missão técnica e fomos recebidos pelo secretário de Planejamento de Juazeiro, nosso amigo Michel Araújo. E como funciona esse sistema lá em Juazeiro? Veja bem, especificamente o monitoramento. Eu vou chegar mais específico, porque você está perguntando agora. O que nos impressionou quando nós chegamos na CDL de Cajazeiras, nós pensávamos que ia ser recebido pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Juazeiro, não a secretaria, não. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação é dentro da CDL. Você vê o grau de avanço das pessoas, ou seja, do gestor que colocou dentro da própria instituição um órgão, por exemplo, do terceiro setor, para ser, ou seja, o local, a casa da representação do desenvolvimento. Ou seja, isso aí para a gente foi um choque. Está tudo misturado. Está tudo misturado. SEBRAE, e nós, você sabe que gosta de pesquisar as coisas para saber como é que vai, como é que chega. Claro. Como é que você chegou aqui? Quantos votos você deu? Esse negócio dá certo. Quantos votos você deu esse homem? Zero, não dei voto nenhum. Ou seja, não tem vínculo, nós fomos convidados. Nós fomos convidados para montar o projeto de transição e depois, casualmente, nós fomos convidados e surgiu a ideia da CDL, ou seja, o órgão representativo do empresariado, ser a casa, a sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia de Juazeiro. Isso, para a gente, foi um choque, ou seja, como uma coisa está avançada. Aí, depois disso, nós fomos visitar o shopping, Cariri Shopping. Que é um sucesso. Que é um sucesso, a diretoria do shopping nos recebeu, a diretora mostrou o plano de expansão, se tivesse área, coisa para fazer mais 5 shopping daquele. Um negócio, uma demanda impressionante. O mercado existe, mercado existe em alto grau, claro, mas houve um período que ele chegou a ser fechado 2 vezes. Lembro disso. E depois, com a nova questão de gestão, hoje talvez é um dos maiores shoppings de desempenho, de potencial do interior do Nordeste. E eles gerenciam vários, né? Vários. E nesse aspecto, nessa missão técnica, nós conseguimos ver lá duas questões específicas. A questão do turismo religioso, que é uma história que a gente tem que para ler no outro aspecto, que Cajazeiras é muito próxima, ligadas a razões históricas com Juazeiro do Norte. O padre Cício estudou aqui em Cajazeiras, no nosso colégio diocesano, foi aluno do padre Rolim. Ou seja, nós temos esse vínculo e nós vimos lá o potencial de 6 romarianos, ou seja, é um negócio, ou seja, a romaria, o aspecto religioso é uma coisa, mas lá na realidade eles veem como um negócio e funcionam como um negócio. Então, no outro aspecto que a gente virou foi a questão lá, na chegada de Juazeiro, tem aquele gerador que você entra para o centro da cidade e você faz o gerador, você vai para o Crato. Triângulo Crajubá. Onde tem exatamente aquele hospital regional do Cariri. Então, aquilo ali foi o primeiro laboratório deles, como nós fizemos aqui, eles eram lá. Lá tem internet gratuita na praça e lá tem câmeras de vigilância 24 horas, totalmente monitorado. Pela Polícia Militar? E pelo convênio com a Prefeitura Municipal. Ou seja, uma parceria de mão dupla que funciona com extremo sucesso. De onde saiu esse recurso? Veja bem, o recurso inicialmente a Prefeitura bancou uma parte e a manutenção, o próprio pessoal que ocupa a praça, você sabe que tem um restaurante ali central, esse pessoal está bancando toda a energia. Que é do interesse deles? É interesse deles. É aquela história que eu disse que a sociedade tem que participar. Não é só, Cristiano, de interesse deles participar, não. É porque
é a questão da manutenção da vigilância. Se você deixar isso solto no equipamento, vai ser vandalizado. E a sociedade participando, ele se encarrega de vigiar e acompanhar o funcionamento, detalhes técnicos de manutenção e tudo. Um exemplo, Esse é o segredo. teve um acidente, alguém danificou aquele poste, quebrou a câmera. Corre lá, troca o poste, bota outro, vamos resolver o problema. Para funcionar. Isso funciona como corpo de bombeiro, quebrou, ajeita, não tem saída. Justamente. Então é viável. Claro que é viável. E dentro dessa proposta, nós ontem recebemos o diretor de tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento do Juazeiro do Norte, o nosso Douglas Feitosa, ele fez uma palestra ontem na CDL, e surgiu uma proposta interessante, que durante a fala dele, a gente falava que Cajazeiras seja cidade de 62 mil habitantes, Juazeiro do Norte 270, mas basicamente são problemas idênticos, cidades médias, uma cidade pequena, que se assemelham muito. E por que não tornar as cidades irmãs? Uma troca de tecnologia e experiência. Como acontece com as cidades da Europa, né, em relação a algumas cidades brasileiras. Tem nos Estados Unidos, tem Conecto, que tem ligação à cidade irmã da Paraíba. Então, Cajazeira, a proposta, nós ficamos aqui na segunda etapa, vamos juntar os dois gestores de Cajazeiras e o prefeito de Juazeiro do Norte, botar para conversar, porque hoje em dia as coisas funcionam na internet das coisas. Claro. Mas geralmente, às vezes, os políticos não usam isso. Eles viram as costas um para os outros. E quem paga é a sociedade civil. Então, nós vamos entrar com aquela tese de algodão entre cristais. Sim. Nós vamos juntar os dois gestores, uma proposta, nós vamos convidar o prefeito para visitar Juazeiro do Norte e ser recebido pelo prefeito de lá, para a gente montar o projeto Cidade Irmãs, num processo contínuo de troca de experiências exitosas e tecnologias que contribuam para o desenvolvimento das duas cidades. Essa é uma proposta muito interessante. Boa notícia que você traz aqui para a nossa comunidade. Por fim, Alex, em relação à Prefeitura de Cajazeiras, você já falou que o governo do estado pretende investir nesse projeto de câmeras. A Prefeitura de Cajazeiras também será parceira? Já houve algum contato com o governo municipal em relação a esse sistema de monitoramento? Não, em relação a esse sistema, a gente estava aguardando. Está em stand-by. Muita coisa está em stand-by. Às vezes a pessoa pergunta, quando fala na questão do aeródromo, do aeroporto, está aí parado, esquecido, não tem nada parado. Isso é uma questão estratégica, claro. Exatamente. Nós esperamos esperando a definição do desfecho político. E hoje nós já temos um governador eleito. Justamente. Não temos que estar nada com comitiva falando com o governador, porque, por exemplo, em meados de 2018, 2019, tem um novo inquilino no Palácio da Redenção. Claro. Não faz sentido. Não faz. Agora não. Esse processo, como eu estou dizendo, é uma parceria que tem que ser feito pela sociedade civil, o governo do estado e também do município. É um governo do municipal onde entra a parceria com a CETRANS, a questão dos espaços, dos postos, não ser instaladas as câmeras. O município não pode estar fora disso. Então, nós vamos aguardar essa conversa que nós temos agendada com o governador eleito, ficamos de definir se até o fim do ano, então nos primeiros meses de 2019, para a gente para formatar esse projeto das câmaras. E, com certeza, o município tem que participar disso. A sociedade precisa e agradece. A entrevista de hoje foi com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cajazeiras, o empresário Alexandre Costa. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação aqui no nosso programa Coisas de Cajazeiras. Obrigado, parabéns pelo seu programa, pelo formato inovador. Estamos à sua disposição. Boa noite. No próximo bloco, no Almanac, apresentaremos a seção Retrovisor, que mostra através das imagens a memória das coisas de Cajazeiras, trazendo uma série de fotografias dos tempos de ouro da aviação aqui no município e uma matéria sobre Severino Cabral dos Santos, o Saora. Fique ligado. TV Diário do Sertão. E no Almanac de hoje traremos a seção Retrovisor, a memória das coisas de Cajazeiras, uma parte do acervo do blog Coisas de Cajazeiras. Nas datas comemorativas, vamos falar sobre o Dia do Aviador. O dia 23 de outubro é o dia mais importante da história da aviação.
Em 1906, depois de algumas tentativas, Santos Dumont realizou o primeiro voo mecânico do mundo. O 14 bis percorreu durante 7 segundos uma distância de 60 metros a uma altura que variava entre 2 e 3 metros. A data celebra os profissionais que pilotam aviões, sejam eles comerciais, de transporte ou privados. As pessoas que se arriscam nos céus e levam os passageiros aos seus destinos em uma das invenções mais maravilhosas do século XX. No dia 23 de outubro, também se comemora o Dia da Força Aérea Brasileira. De acordo com um artigo do médico gastroenterologista, Gilvandro Assis, publicado no jornal Gazeta do Alto Piranhas, antes da construção do campo de aviação, os cajazeirenses só conheciam o avião pelo ronco de seus motores e sua silhueta fugidia nos céus da cidade. Agora aconteceu um fato inusitado. O piloto Francisco Gonçalves, quando sobrevoava a cidade em um avião militar, sofreu uma pane e fez uma aterrissagem forçada num roçado por detrás do serrote do Cristo Rei. A população de Cajazeiras, é claro, ficou sobressaltada, assombrada, e grande parte foi até o local para ver de perto e tocar naquela estranha máquina de voar. Algumas pessoas tiraram fotografias, e uma delas, o Dr. Gilvandro Assis contou, foi o jovem Carlos Moreira, filho de Lucas Moreira, que tirou a foto sentado em uma das asas do avião. Essa foto, claro, ficou para ele como um troféu, uma coisa inusitada. O mais interessante é que anos depois esse jovem migrou para o Rio de Janeiro, tornou-se aviador e terminou sua carreira como brigadeiro da Aeronáutica do Brasil. Até meados da década de 40, os moradores de Cajazeiras só viajavam para Campina Grande. Campina Grande, naquele tempo, era o centro do mundo. João Pessoa praticamente não existia. Campina tinha o algodão, né? Então eles viajavam para Campina em caminhão, não existia também ônibus. Esses caminhões conduziam as sacas de algodão, prensado, aquela coisa toda, para Campina Grande. E 3 caminhoneiros tinham a preferência dos viajantes aqui na cidade, inclusive daquela estudantada de Recife que vinha passar férias em Cajazeiras. Eram os caminhoneiros Mamed, João Rodrigues, que depois se tornou dono de empresa de ônibus, e Antônio Tomás. Antônio Tomás. Embora caminhoneiro, bota a foto de Antônio Tomás aí, não vai ter não, né? Embora caminhoneiro, cajazeirado, Antônio Tomás sonhava em ser aviador, pois ele vendeu o caminhão, com o dinheiro tirou o brevet em Recife e comprou um avião teco-teco, e com o qual passou a conduzir os passageiros por várias cidades sertanejas, fazendo a rota Cajazeiras, Campinas, João Pessoa e Recife. Antônio Tomás foi o pioneiro a pousar no antigo campo de aviação de Cajazeiras, que após sua morte, ele morreu num desastre aéreo em 67, passou a levar o seu nome. Outro cajazeirense que se tornou aviador foi Simval Rolim. Ele nasceu em 1921 na fazenda Pé Branco, nas cercanias de São João do Rio do Peixe. Era filho de Luiz Cartacho Rolim e Francisca Braga Rolim, de famílias tradicionais e com vínculos familiares, inclusive com o padre Inácio de Souza Rolim, nosso benfeitor maior. Patriota, Simval sonhava desde o tempo de colégio tornar-se piloto de aviação. Em 1939, já aos 17 anos, amadurecendo seus ideais aeronáuticos, falou aos seus pais e aos irmãos que queria atingir voos maiores, queria ir embora para o Rio de Janeiro, onde iria sentar praça, procurando incorporar-se ao serviço militar. Na capital federal, o Rio de Janeiro da época, Simval foi vencendo as etapas e obteve aprovação para admissão na Força Aérea, engajando-se na incipiente aeronáutica. No final de 1940, foi criado o Ministério da Aeronáutica. Em julho de 41, Simval Rolim prestou novos exames, sendo novamente aprovado e tornando-se assim apto a servir na FAB, especializando-se em fotografia aérea. E foi como tal que passou a compor o contingente brasileiro designado para ir à Itália, na luta contra o nazifascismo, integrando o 10º Grupo de Aviação de Caça da FAB, fazendo parte da famosa tropa Sentapua na Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, Simval radicou-se em Fortaleza, onde, junto com o irmão Clóvis Rolim, criou o Grupo Econômico C. Rolim, um dos mais bem-sucedidos do Nordeste. Mas aí já é uma outra história que eu contarei aqui outro dia.
O bacana vem agora. Vamos mostrar algumas das nossas belas fotografias do nosso passado aeroviário. Muita coisa bacana. Bota a primeira foto aí. Olha que foto interessante. Nessa foto, os operários estão trabalhando na construção da pista de pouso e decolagem do antigo aeroporto Antônio Thomaz. Essa pista, essa obra foi autorizada pelo ministro José Américo de Almeida no início da década de 1950. Dentre os presentes desta foto foram identificados o doutor Severino Cordeiro, Assênio Rolim Araruna e Zé Coração. E lá ao fundo a gente vê o morro, o Serrote do Cristo Rei. Nessa segunda fotografia, pode passar a foto. Nessa segunda fotografia, belíssima fotografia. Isso aqui foi em Cajazeiras, lá no antigo aeroporto Antônio Thomaz. Os tempos da Varig eram assim, ó. Você pegava o avião lá no antigo aeroporto e rumava para o sul do país. Bastava ter dinheiro, e muito dinheiro. E olha que naquele tempo, o tempo era mais atrasado do que hoje. Nessa foto aí nós estamos vendo Seu Leitão das Pernambucanas e Dona Bem-vinda, os pais do médico Dr. Deusdete Leitão. Ao lado vê-se também Ivon Gomes e Rosa, e mais abaixo, agachado, Alcindo Xavier. Na próxima foto, uma imagem que representa bem os anos dourados da nossa Cajazeiras. Ela mostra como se ostentava, em 1955, uma parte de sua privilegiada sociedade, aquela que detinha na época o poder da cidade. As imagens foram feitas novamente no antigo aeroporto Antônio Thomaz, quando lá havia uma linha regular, operada por aviões bimotores DC-3, possantes e seguros da Varig e da empresa Viação Real. Os voos saíam de Recife, faziam escala em Cajazeiras, Fortaleza e chegavam em São Luís, no Maranhão. A foto mostra o prefeito da cidade, ao centro, Assênio Rolim Araruna e sua esposa Idelzuíte Meireles Araruna, ladeados por familiares, momentos depois de desembarcarem no aeroporto cajazeirense, vindo, vejam só, numa excursão de Cajazeiras, Paulo Afonso, Brasília e retorno a Cajazeiras em uma aeronave fretada da Real Aerovias. O voo era fretado. Nessa próxima foto, o aeroporto Antônio Thomaz, quando recebia aqueles voos regulares da Varig, era um sucesso em Cajazeiras. Sucesso absoluto. A prova disso é que verdadeiras excursões de grupos da sociedade deslocavam-se até o poeirento campo de pouso com o objetivo de observar as aterrissagens e decolagens das aeronaves. Na foto, um grupo de alunas do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, tendo como fundo uma imponente e belíssima aeronave da Varig. Que maravilha, hein, José Dias Neto? Mas vamos dar sequência aqui ao nosso almanaque. Severino Cabral dos Santos. Quem foi esse cidadão? Seu Saora, do Pãozão de Arroba. Ele nasceu a 19 de outubro de 1918, na cidade de Teixeira, no sertão paraibano, sendo filho de Joaquim Cabral dos Santos e Maria Madalena da Conceição. Estaria fazendo, se vivo fosse, 100 anos agora neste mês de outubro. O pai de seu Saora foi um modesto comerciante ambulante, que comprava pequenos animais e queijos na zona rural de Teixeira e os revendia na sede do município. Tudo isso acabou em 1924, quando, vitimado por um ataque cardíaco, faleceu o seu Joaquim Cabral, pai de Saora. Então, viúva, Dona Madalena, sua mãe, até então uma simples dona de casa, como era comum às mulheres casadas do seu tempo, juntou os filhos, Inácio, Matias, Saora e Vicente, e seguiu para morar em Patos, onde fixou residência e passou a trabalhar como lavadeira e passadeira de roupas de algumas famílias abastadas da Morada do Sol. Essa circunstância adversa levou aqueles garotos a buscarem alguma ocupação para reformar o orçamento familiar. Assim, por volta de 8 anos de idade, Saora começou a trabalhar como pãozeiro. Não é como padeiro, é como pãozeiro, que é o entregador de pães e biscoitos pela vizinhança onde ele morava, lá na cidade de Patos. Logo, de ajudante de padeiro, de pãozeiro, passou a ajudante de padeiro e rapidamente foi tomando gosto, foi se assenhorando dos segredos do ofício. Seu Saora se casa no ano de 1936 com Severina Porfíria dos Santos. Com ela teve 5 filhos, Maria Porfíria, Irene, João, Ivani e José de Arimateia.
Já na condição de padeiro, trabalhou em algumas cidades no entorno de Patos, conforme convite e mediante melhores salários. Em 1945, Saora, já padeiro feito, já manjava de tudo da profissão, aceitou um convite para trabalhar em Campina Grande. Campina Grande, naquela época, era o que havia na Paraíba. Ele foi trabalhar na famosa padaria Urca, só que voltou para Patos 6 meses depois por problemas de saúde. Em 15 de março de 47, Saora desembarca em Cajazeiras a convite de seu Zeca da padaria, com quem passaria a trabalhar. Nessa circunstância, tem apenas suas 2 primeiras filhas. Em curto espaço de tempo, começou a trabalhar como autônomo, instalando a sua própria gangorra de padaria de caráter artesanal à Rua Doutor Coelho. Em 1953, Dona Severina, sua esposa, veio a falecer. Em novembro desse ano, ele tornou-se membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Em março de 54, casa-se com Antônia Feitosa dos Santos, sua segunda esposa, com quem viria a ter 6 filhos: Bartolomeu, Ozelita, Elizabeth, Severino Cabral, Isaac e Jacó. Durante todos esses anos, a partir de 47, Saora não saiu mais de Cajazeiras, apesar dos inúmeros convites que recebeu. Adotou a terra do Padre Rolim como sua cidade e nela trabalhou muito. Fez pães e criou bordões que marcaram a memória coletiva dos cajazeirenses. As pessoas acima dos 40 anos seguramente lembrarão dele passando pelas ruas de Cajazeiras vendendo seus pães. Eu lembro de Saora vendendo pão e comprei pães a Saora, principalmente o jacaré de coco, durante as tardes da minha infância. Em 1980, após longa e louvável jornada de trabalho que marcou a sua vida, Saora aposentou-se. Os seus filhos, José de Arimaté e Bartolomeu, seguiram a tradição da produção dos pães de Saora de acordo com os seus ensinamentos e continuam até hoje produzindo essas delícias. No dia 23 de outubro de 2005, já bastante combalido por problemas cardíacos, Saora, tendo sofrido um acidente vascular abdominal, veio a falecer no Hospital Regional de Cajazeiras. Apesar do esforço hercúleo dos médicos que chegaram a operá-lo, ele infelizmente não sobreviveu. No dia 19 de outubro, completaram 100 anos do seu nascimento. Saora é de fato digno de todas as homenagens que lhe foram feitas, como esse frevo bacana que a gente vai escutar aí agora. Descendo a ladeira com bala de pão na cabeça. Lá vem Saora descendo a ladeira com bala de pão na cabeça. Tá vendendo bolinha de ouro, tá vendendo jacaré de coco. Tá vendendo bolinha de ouro, tá vendendo jacaré de coco. Ei, que pãozão de arroba, corre que tá se acabando. Ei, que pãozão de arroba, corre que tá se acabando. Tá se acabando, que tá se acabando, que tá se acabando. Descendo a ladeira com bala de pão na cabeça. Lá vem Saora descendo a ladeira com bala de pão na cabeça. Tá vendendo bolinha de ouro, tá vendendo jacaré de coco. Tá vendendo bolinha de ouro, tá vendendo jacaré de coco. Ei, que pãozão de arroba, corre que tá se acabando. Ei, que pãozão de arroba, corre que tá se acabando. Tá se acabando, que tá se acabando, tá se acabando, que tá se acabando, tá se acabando, que tá se acabando, tá se acabando. E a Câmara Municipal de Cajazeiras aprovou no último dia 17, por unanimidade, uma moção de aplausos a este modesto jornalista pela apresentação do programa Coisas de Cajazeiras na TV Diário do Sertão. A propositura foi de autoria do vereador Moacir Menezes e referendada pelos vereadores Kleber Lima e Alisson Voz e Violão. Eles justificaram a excelência do programa e a concessão da honraria, registrando que esta ação executada e aclamada vem certificar a evidente capacidade da empresa em levar informações da nossa cidade aos mais longínquos recantos de nosso país
e no mundo. Obrigado aos vereadores e a toda a Câmara Municipal. E no final do 6º episódio desta primeira temporada do programa Coisas de Cajazeiras na TV Diário do Sertão, venha voar comigo, amigo. Sem medo, venha voar. De dia tem o sol brilhando, de noite quem brilha é o luar, nos versos do Avião de Toquinho. Um abraçaço para mestre baiano da capoeira Ginga Brasil, para o delegado José Antônio de Almeida Pingo d'Água, para o amigo escritor Frassales Cartacho, lá em Recife, para a vereadora Lea Silva, para o compadre Sálvio Alves e para o primo Anderson Moura. Obrigado a vocês pela audiência, a José Dias Neto e aos Masters pelo trabalho e até o próximo episódio do programa Coisas de Cajazeiras na TV Diário do Sertão. Tchau, tchau.